No vídeo de hoje eu vou responder a tag "Todos os cegos pensam iguais?". Se você caiu de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou Ruana Castro e esse é o canal Literatura em Alto Contraste. Nesse canal nós falamos sobre livros, que é um tema muito recorrente, e também sobre baixa visão, que é uma deficiência visual que eu tenho. Eu fui tagueada pela Letícia do canal Lendo com Lupa a responder essa tag "Todos os cegos pensam iguais?", e eu achei super interessante a proposta dessa tag. Ela traduziu da gringa e trouxe pra gente, e eu fiquei muito feliz de ser tagueada para responder essa tag. Bom, basicamente essa tag consiste em 9 afirmações, e sendo que essas 9 afirmações eu tenho que responder da seguinte forma: concordo fortemente, concordo parcialmente, discordo fortemente, discordo e discordo parcialmente. Bom, eu vou responder essas afirmações com alguma dessas questões, né? Ou concordo ou discordo, e vou falar para vocês o porquê. Eu sei que é um pouco confuso falando assim, né? Mas ao longo do tempo que eu for respondendo nesse vídeo a essas afirmações e explicando o porquê da minha resposta, eu acredito que dá para vocês entenderem. E essa é uma tag muito interessante justamente porque para a gente pensar um pouquinho a respeito da diversidade, né? Que não é porque eu tenho baixa visão, assim como a Letícia, a Amanda e outras pessoas também têm baixa visão, pensam da mesma forma. Afinal, nós somos seres humanos, e seres humanos têm ideias, visões diferentes, né? Pensamentos diferentes e pensam diferente, apesar de terem a baixa visão como característica em comum, né? A baixa visão ou a cegueira, enfim. A primeira afirmação diz o seguinte: meus outros sentidos aguçaram depois da perda da visão. E eu vou responder que concordo parcialmente. Por que eu concordo parcialmente? Porque muita gente tem uma ideia errônea dessa questão, né, do sentido, do aguçar do sentido. Muita gente imagina que só porque a pessoa é cega ou porque ela enxerga um pouquinho, perdeu a visão, né, um pouco da visão, ela escuta super, hiper, mega bem, ela tem um tato excelente, maravilhoso, e não é bem assim, minha gente. Não é bem assim. Ok, que a gente aprendeu a usar o tato, aprendeu a usar a audição, aprendeu a usar os outros sentidos, né? Porque a gente precisa desses outros sentidos para viver. Mas a visão, por exemplo, é 80% do nosso sentido. Então, por mais que a gente use muito tato ou muito a audição, eu acredito que esse é o complemento, digamos assim, da nossa visão. Então não é aquela audição super, hiper, mega estimada, né, que as pessoas imaginam. Segunda afirmativa: prefiro namorar pessoas que têm a mesma deficiência que eu. Para essa afirmativa eu vou dizer que eu discordo parcialmente. Por quê? Porque a deficiência não é uma característica que eu já vou para um relacionamento procurando aquilo numa pessoa. Sendo que, se a pessoa ela tem deficiência ou não, isso não vai influenciar no meu ponto de vista, tá? Eu imagino que existem outras características que eu avalio em um relacionamento, em uma pessoa, e não somente a deficiência. A terceira afirmativa diz o seguinte: sou menos exigente com parceiros amorosos, e para essa afirmativa eu vou responder que eu concordo parcialmente. Por quê? Não é que eu não me importe com a aparência da pessoa. Eu me importo sim com a aparência da pessoa, porque eu também gosto de estar bem vestida, eu gosto de estar bem apresentável, mas essa não é uma característica que eu vou avaliar em primeiro lugar em uma pessoa. Eu concordo parcialmente justamente por isso. Por quê? Porque a aparência é um requisito que eu avalio, porém não é um requisito primordial que eu vou avaliar uma pessoa. Primeiro eu vou avaliar outros requisitos e dentro de um relacionamento para depois vir avaliar realmente a questão da aparência. Quarta afirmativa: ajuda não solicitada só atrapalha. E aqui eu vou dizer que eu concordo, porque realmente, gente, eu que tenho baixa visão, tem muitas coisas que eu consigo fazer sem precisar de ajuda, coisas que eu já faço no meu cotidiano todos os dias e que eu já estou acostumada. Porém, tem outras coisas que, por mais que sejam simples, diante do olhar da pessoa que não tem baixa visão, para mim é muito complexo e eu vou precisar de ajuda. Então, assim, no meu ponto de vista, a ajuda não solicitada, ela atrapalha justamente por isso, porque às vezes você quer ajudar uma pessoa em alguma atividade que ela já executa muito bem, porque ela já está habituada, ela já está acostumada, já faz parte do dia a dia dela. Então, assim, o meu conselho é que antes de você realmente querer oferecer uma ajuda para a pessoa, você pergunte como você pode ajudar, ou pergunte se ela precisa de ajuda. E se ela falar não, você tente entender e lidar, né, com isso dentro de você, sobre a questão de receber ou não, porque ela não falou não porque ela é grosseira, ou porque ela é mal educada, ou porque ela é aquela pessoa que não aceita a ajuda de ninguém. Não, é simplesmente porque ela consegue executar
aquela tarefa sem precisar realmente de nenhuma ajuda. A quinta afirmativa diz o seguinte: a cidade onde eu moro é acessível? E aqui eu vou dizer que eu discordo, porque a cidade onde eu moro definitivamente não é uma cidade acessível. E eu acredito que para que a cidade ela se torne acessível, tem que ter uma conscientização por parte do poder público, né, que é a pessoa que gerencia realmente essa questão na cidade, de entender que as pessoas com deficiência existem e que as pessoas com deficiência são pessoas como qualquer outra, e sendo pessoas, a gente vai para o supermercado, a gente vai no shopping, a gente vai na balada, a gente vai na rua, a gente está em todos os lugares, a gente não fica só em casa. Então, realmente, a gente precisa de mais acessibilidade. A sexta afirmativa diz o seguinte: me ofendo se cego é usado como uma das minhas principais características. E aqui eu vou dizer que eu discordo parcialmente. Por quê? Eu não me ofendo se cego ou baixa visão, ou pessoa com baixa visão, é usada como uma das minhas principais características. Por exemplo, definir a Ruana, pessoa que tem baixa visão, ou enfim. Mas se você usa num tom realmente pejorativo, num tom de discriminação realmente, aí realmente ofende. A sétima afirmativa diz o seguinte: perder a visão afetou a minha saúde mental? E para essa afirmativa eu vou responder que eu discordo parcialmente. Por quê? Depende muito da fase da vida, pelo menos comigo foi assim. Na minha infância eu não percebi que afetou a minha saúde mental, né? Eu sempre imaginei que todo mundo, na verdade, enxergava como eu enxergava. Só depois que eu vim entender melhor e perceber que não tinha outras pessoas que enxergavam melhor e que eu tinha uma deficiência visual, enfim. Mas na adolescência eu passei pelo processo, né, da aceitação, que é um processo complexo, um processo difícil, um processo para a vida toda, que até hoje eu estou passando, né? Todos os dias você tem que se aceitar um pouquinho mais. Então, assim, nessa fase afetou um pouquinho a saúde mental, mas não é uma coisa que afetou muito, sabe? Porque eu sempre cuidei da saúde mental, eu sempre achei muito importante essa questão. Então, a minha saúde mental ela é relativamente boa. Mas aí na fase adulta eu passei por outra fase, né, de entender que eu não poderia dirigir por conta da baixa visão. E aí de novo afetou um pouquinho a saúde mental, mas aí depois ela voltou a ficar melhor. Então assim, parcialmente, depende muito da fase da vida. Tem momento que vai ser afetado um pouquinho mais, tem momento que vai afetar um pouquinho menos e tem momentos que realmente não vai afetar. Então esse é o meu ponto de vista, é a forma como eu entendo essa questão. A oitava afirmativa diz o seguinte: já fui discriminada? E para essa afirmativa eu vou dizer que eu concordo parcialmente. Por que eu concordo parcialmente? Eu passei sim por questões relacionadas a preconceitos, a falta de informação, a falta de empatia de algumas pessoas, mas eu acredito que não chegou a ser uma discriminação em si. Pelo menos no meu ponto de vista, eu avalio que isso não foi uma discriminação, né? Por exemplo, na escola ou até mesmo na faculdade, eu já passei por algumas situações de falta de empatia, de falta de respeito, de falta de conhecimento em si, que passaram a julgar de uma forma diferente algumas situações, né? Então, até preconceito mesmo. Então, assim, discriminação, no meu ponto de vista, eu acredito que eu não passei. A nona afirmativa diz o seguinte: se eu pudesse ser curada, eu iria querer? Então, aqui eu vou dizer para vocês que eu concordo parcialmente, porque como eu falei para vocês, ter deficiência visual, ter baixa visão, faz parte da minha característica, faz parte da Ruana que eu sou, sabe? Então, assim, se aparecer no futuro um tratamento que for 100% comprovado cientificamente, que realmente dá certo, que realmente não tem a possibilidade de realmente vir a perder a visão que eu tenho hoje, pode ser que sim, mas eu realmente acho que eu não vivo assim esperando um milagre, sabe? Eu vivo com o que eu tenho hoje. Se é 10% de visão que eu tenho hoje, eu vou viver com os meus 10% de visão que eu tenho hoje. Então, assim, é claro que se eu fosse curada da baixa visão, iria minimizar muitas coisas na minha vida. Mas eu não seria a Ruana que eu sou hoje, a Ruana com o pensamento que eu tenho hoje, com as minhas visões de mundo, com as minhas ideias, com a forma de enxergar o mundo, se não fosse a baixa visão. Porque, querendo ou não, todas essas dificuldades que eu venho passando ao longo da minha vida, né, ao longo do meu dia a dia, me fortaleceram e me fizeram ser quem eu sou hoje. E essas foram as minhas respostas da tag Todos os Cegos Pensam Iguais. Então, deixem aqui nos comentários o ponto de vista de vocês em relação ou a alguma dessas questões, ou se vocês quiserem responder essa tag, fiquem à vontade. Eu vou deixar aqui no box de descrição
tanto o link do vídeo da Letícia, o link de quem criou a tag, né, a tag original realmente, e vou deixar também aqui no box de descrição as perguntas dessa tag, para caso vocês tenham interesse em responder, sintam-se à vontade. Beijos e até o próximo vídeo.